Capítulo 10 do livro do Cat, Como Agir. Preservar a criação. Diferentemente do que todos pensam, nós não somos Deus. E a terra, a natureza, tudo que aqui existe, nos foi dada e foi dada para a nossa sobrevivência. E nós temos o dever de cuidar, de proteger e de garantir a continuidade dela. E mais ainda, ensinar para que as próximas gerações possam também fazê-la. Isso nos diz Papa Francisco. Os cristãos, eles precisam entender e alimentar o gosto por cuidar da natureza, por cuidar de tudo que é a criação, conservar os sistemas ecológicos e não apenas da boca para fora. Nós não podemos fazer apelos vãos ou apenas morais. Nós temos que efetivamente cuidar. E o cuidar é prestar atenção, é ver o que está acontecendo e é procurar cuidar de cada ponto que precisa de maior atenção. Cuidar do ambiente. Isso tudo para poder mantê-lo saudável, para poder manter e gerar novas vidas. E mais ainda, estar sempre de prontidão para ações de conservação, ações de proteção, ao invés de viver uma simples exploração. Hoje, como nós sabemos, o nosso mundo, o nosso dia a dia, é muito da exploração da natureza. E achando que tudo que Deus nos deu é ilimitado. Que nós possamos ter esse olhar de preservação, esse olhar de cuidado para a natureza. E também como muitos pensam e falam e fazem, a natureza não é um objeto estático, um objeto que tem que ser protegido, que é intocável. Não, a natureza está aí para nós, para todos nós. É a nossa casa comum, Então nós não podemos também olhar a natureza como um objeto que tem que olhar distante, Tem que ficar só admirando. Não, a gente precisa criar cuidados especiais com ela. Nós temos que ter esse cuidado, mas nós podemos usufruir dela também, que está aqui, está para nós, está por nós. A natureza é um esplendor aberto, um esplendor livre. Só que ela está em constante desenvolvimento, em constante evolução e mudança. Ela não é algo estático, não é algo parado. E ela tem também as suas renovações. E nós precisamos cuidar que essas renovações sejam feitas e bem feitas para o bem comum. A sua preservação deve ocorrer principalmente com reflexões pessoais, reflexões coletivas, culturais, reflexões ecológicas, econômicas e teológicas. Ecologia e as conversas sobre ecologia, nós achamos que precisam ficar sempre com os especialistas. Nós temos o costume de achar que se nós não estudarmos, se não for algo que somos especialistas no assunto, nós não vamos ser ouvidos. Mas nós precisamos saber e mais ainda sentir no nosso coração que todos nós cristãos temos uma vocação ou temos a vocação ecológica. Todos nós temos isso em nós. Essa vocação, ela não pode ficar apenas guardada. Nós temos que fazer entender e mostrar para os outros que essa vocação ecológica é colocar o ser humano no centro. Falar sobre ecologia não é falar apenas sobre as árvores, sobre os animais, é falar sobre o homem, falar sobre o ser humano. Porque tudo isso nos foi dado, toda a natureza nos foi dada para a nossa sobrevivência e para a nossa vida. Então somos nós responsáveis por sermos orientadores de que todos saibam dessa ecologia humana.
é ecologia para o ser humano, com o respeito pela vida, que são os principais temas, o respeito pela vida, pelo trabalho e a responsabilidade com os olhos de Deus. Todos cristãos devem saber que a falta de respeito com a natureza e essa resultante exploração dos recursos naturais são ameaças para a paz no mundo. Nós, na nossa rotina, no nosso dia a dia, lidamos neste mundo, nessa terra, como se tivéssemos tantas outras na bagagem. Quantas terras seriam necessárias para suprir o que você consome? Quantas terras precisariam para que suprissem as nossas necessidades diárias? O tanto que gastamos de água, o tanto que gastamos de energia elétrica, o tanto de matas que devastamos para fazer pastos, para criar animais, para madeira, extração de madeira. Quantas terras seriam necessárias para suprir aquilo que nós usamos hoje? Pense nisso. E para quebrarmos um pouquinho os paradigmas, a igreja, a nossa igreja, que competência específica ecológica ela tem para falar sobre ecologia? A nossa igreja não tem essa competência, não é especialista em ecologia, biologia e todos esses estudos da natureza. Mas ela fala em sua encíclica Laudato Si da terra como a casa comum, da terra para todos, e louva os esforços dos que assumem as responsabilidades da preservação. E mais ainda, convida todos nós cristãos a uma conversão ecológica, que é o desenvolvimento sustentável e integral. Precisa se desenvolver muitas ações ecológicas integrais e que abrange e combate a pobreza, o desenvolvimento da dignidade e, principalmente, olhar os excluídos e cuidar da natureza. Porque a crise que a gente vive hoje, a crise ecológica, não é apenas ecológica. A nossa crise é socioambiental. Então, que nós podemos olhar, todos essas amarras que precisam ser laçadas. A pobreza, diminuição da pobreza, cuidado da natureza, trazer os excluídos. Então não basta apenas falar sobre a integridade dos ecossistemas, dos rios, das matas ciliares. É preciso ter coragem. Cristão precisa ter coragem e falar e viver a integridade da vida humana, defender a integridade da vida humana. Em um trecho da encíclica Laudato Si, fala-se assim: a conversão salva o homem, o qual deve aprender que o cuidado autêntico da nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade aos outros. Assim, a verdadeira ecologia é ao mesmo tempo a preservação do ambiente, da ecologia humana, ecologia social e ecologia do futuro. Só uma mudança no sentido da solidariedade com as gerações futuras, porque nós temos que pensar isso, nossas gerações futuras. Só uma mudança de ação, de atitudes e de pensamentos poderão fazer a transformação de como as coisas estão e no caminho que elas estão sendo trilhadas. Que nós possamos sempre ter isso em mente. Como recebemos a terra por dom gratuito de Deus, nós também devemos deixá-las para a próxima geração. Nós temos que deixar para as nossas gerações futuras com o mesmo dom. Temos que cuidar para que as próximas gerações
conheçam e tenham o prazer de ver e viver esse dom. A natureza, por não ser algo estático, algo que precisa estar intacto, nos diz muito que nós podemos usá-la sim, podemos vivê-la sim. E aí vem uma palavrinha que eu acredito que já é de conhecimento de todos, que é a sustentabilidade. Para que nós possamos usá-la e ter os nossos recursos, ou os recursos necessários para a nossa sobrevivência, de uma forma sustentável. Porque o homem, o ser humano, só vai estar bem se toda a natureza estiver equilibrada, se os animais estiverem nos seus hábitats naturais, normais, se nós tivermos matas ciliares, se nós tivermos árvores para regeneração do nosso ar, regeneração, do nosso oxigênio. O homem é o centro da natureza. O homem, o ser humano, é o centro da ecologia, porque tudo é pelo homem, é para o homem. E nós podemos usar de tudo, nós podemos viver tudo de uma forma sustentável. O homem, o ser humano, mais a natureza formam um equilíbrio perfeito e se torna uma unidade. O homem mais a natureza é igual à unidade. A igreja nos fala isso, a igreja nos ensina e vive isso. A igreja nos orienta a sermos essa unidade sustentável, ser humano mais natureza. A sustentabilidade deve ser um conjunto de todos. Porque quando temos aqueles que lutam, que se esforçam e que tentam concretizar atos de sustentabilidade, acabam ficando e se tornando frustrados, porque ao invés, na contramão, muitos escancaradamente, sem vergonha alguma, acabam prejudicando a natureza, acabam explorando os recursos de uma forma ilimitada e desordenada. Então não há equilíbrio. E isso acaba sendo frustrante para aqueles que querem e aqueles que querem fazer a diferença. E aí dessa forma, todas as lutas, as instituições que lutam e que brigam contra a pobreza ou para assegurar os recursos naturais disponíveis, acabam tornando essa palavra sustentável em algo vão, em uma palavra vazia, porque eles não conseguem não conseguem alcançar aquilo que eles almejam, aquilo que eles precisam. Eles não conseguem fazer com que as suas obras de sustentabilidade tenham esse alcance na comunidade, alcance comunitário. A igreja, ela tem muitas obras de solidariedade, muitas obras pensando, para diminuir a pobreza, se ligar ou trazer os excluídos mais perto, cuidados com a casa comum. A igreja tem muitas atitudes solidárias, mas que ainda pode ser muito mais alargada. Só depende de cada um de nós. E uma forma também muito prática de sustentabilidade para cada um de nós é quando nós valorizamos e compramos e adquirimos produtos de agricultura familiar, daquele nosso amigo que produz em casa, e não das grandes empresas, das grandes produções. Isso é uma forma sustentável, isso é uma forma de consumo sustentável. O Duquette também nos fala que a fé cristã, ela é muito crítica a respeito das ideologias e que ela não acredita na perfeição. A fé cristã acredita
que não é perfeito, que não será perfeito. Sem dúvida, a mobilização, sim, de muitas pessoas, de muitos segmentos, e que fazem com toda a força possível para fazer mudanças e aplicações nas condições ecológicas e de vida sustentável, que sejam mais justas e humanamente dignas. Mas também nós cristãos temos aquela sensação de que Deus chegará e melhorará tudo aquilo que o ser humano não conseguiu fazer. Mesmo que tenha boas intenções, ainda acreditamos que Deus fará por nós. E dessa forma, nós acabamos deixando a desejar nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Então, que nós possamos ter mais atitudes e que nós saibamos que Deus está do nosso lado, está conosco nessa batalha, mas que Ele não vai fazer por nós. Se nós não fizermos a lição de casa, como nós iremos exigir que Deus remodele e refaça tudo maravilhoso que Ele já fez? Então vamos cuidar e preservar, fazer a nossa parte, fazer a parte de cada um de nós. E uma sustentabilidade digna, ela não pode consistir nessa velocidade ou na quantidade de mercadorias produzidas, nem na velocidade de transmissão disso. Porque dessa forma, apenas os ricos, os muito ricos, vão continuar enriquecendo e vão estar se aproveitando dos menores e daqueles que não conseguem acompanhar na mesma proporção. Para nós podermos viver dentro de uma sustentabilidade digna e dos limites da natureza, para que possa haver uma prosperidade e que não continue explorando e acabando com esses recursos limitados que Deus nos proporcionou, precisamos fazer com que a gente consiga permitir que mais pessoas participem desses pedaços, mais pessoas possam estar juntos nessa caminhada. Porque só assim, só com uma prosperidade bem dividida, sim, é que estaremos cristamente seguindo uma linha defensável e justa para os limites da natureza e para a divisão, para a sustentabilidade, para essa divisão para todos. E só assim seremos uma casa comum. E antes que interroguem onde está Deus nessa crise ecológica, Doquete nos explica, nos ensina e nos mostra que Deus está junto daqueles que compartilham sistematicamente tudo isso. Porque em Jesus Cristo, Deus foi o primeiro que veio praticar a partilha diante das desgraças que estavam abatendo os homens. Deus também está presente nos múltiplos esforços que possibilitam que a Terra volte a ser vista como criação. E com todos aqueles que lutam e fazem com que, auxiliam com que a Terra consiga ter a regeneração dela, que ela consiga regenerar os hábitats que foram degradados, que foram explorados. Deus está junto com todos que trabalham e cuidam da sua criação.